característica, ainda que não sejam propriamente de terminalidade, ele tem o grande papel de estabelecer nas nossas avaliações um critério analítico. Não desempenha todo o papel que uma avaliação educacional em grande escala pode desempenhar se nós não somos capazes de dizer o quão distante estamos do que é desejado. E a informação mais fácil e mais importante que se tem a dizer nesses momentos é quantos estudantes alcançaram o desempenho desejado na leitura e matemática nas diferentes áreas do conhecimento. Esse é o objetivo. Muitas vezes, dizer que uma rede alcançou 250 pontos ao final do quinto ano do ensino fundamental na média não nos diz quantos estudantes aprenderam aquilo que se julgava necessário por meio dos currículos, classificados nos currículos que são adotados no país e pela Base Nacional Comum Curricular. Então, esse esforço que se encerrará neste semestre para o ensino fundamental, com essa série de seminários que vamos organizar no mês de março, a ideia é de que cheguemos em abril com a adoção desses padrões nacionais pelo INEP, e é claro que as unidades da federação, dos municípios e estados poderão adotar esses padrões a seu critério. É claro que esses padrões de desempenho não são impositivos. A intenção nossa é promover um debate de modo que cada estado, em especial os seus sistemas próprios de avaliação, venham a adotar esses padrões. Hoje, em cada estado, há um padrão diferente de desempenho. Muitos adotam uma proposta que circulou bastante no país e obteve muita adesão, que são os 200 pontos no quinto ano em leitura, os 225 pontos em matemática, né? Os 275 pontos no nono e os 300 pontos em matemática no nono ano também. Esses são valores conhecidos por todos vocês que trabalham com avaliação educacional nos estados. Há uma proposta nossa que está em discussão e que a professora Hilda vai discutir com vocês também. E vamos falar sobre ela em cada um desses seminários. A ideia de que a gente conte com o apoio da Undime, com a participação da representação da Undime, das secretarias municipais nos encontros que vamos organizar nas regiões. O INEP vai dar todo o apoio necessário para que essa participação se realize. Também queremos, obviamente, que as equipes, né, de currículo e de avaliação das secretarias estaduais participem desses encontros. A intenção é dar mais substância analítica para esses padrões, sermos capazes de discutir em face da BNCC o que significa alcançar o desempenho desejável ao final dos anos iniciais e ao final dos anos finais do ensino fundamental. Isso quer dizer estabelecer padrões para o ensino fundamental, o que implica acordo das redes estaduais e das redes municipais quanto a esses padrões. Há uma proposta, posso adiantar, de reconhecimento de um padrão um pouco mais elevado nos anos iniciais, que significa propor um esforço de desenvolvimento das redes para os anos iniciais e também para os anos finais, já que as metas antigas dos anos finais do ensino fundamental não foram ainda alcançadas. Então, a proposição desses padrões significa que, para português, para matemática, para ciências humanas, para ciências da natureza, nós vamos ter condições de estabelecer um diálogo interfederativo sobre o que é desejável, aonde queremos chegar em termos de aprendizagem, e não apenas trabalharmos com as metas dos nossos indicadores, sem que encontre uma tradução clara de quantos estudantes alcançaram de fato o que se deseja ao final dessas etapas. Então, esse é um grande esforço nosso. Nós queremos apresentar os resultados dos últimos SAEB já refeitos, analisados a partir desses padrões, uma vez que eles sejam adotados. Portanto, lá até o final de abril, nós queremos ter esses resultados publicados já com essa interpretação. Não se estabelece apenas o padrão adequado, se estabelece também com essa proposta o padrão avançado e o básico. A ideia é de que ninguém fica abaixo do básico, nenhum estudante fica abaixo do básico, né? E um percentual estabelecido no Plano Nacional de Educação, na proposta do Plano Nacional de Educação, de 70% no quinto ano e de 65% no nono ano, ultrapasse esse padrão considerado adequado. E queremos ver se essa maneira de lidar com os resultados da avaliação encontra
adesão, passagem, condições de ser a referência principal para a gente discutir o resultado que a nossa educação tem assegurado, né, para as nossas crianças e jovens. Então, esse é o principal esforço nosso, de estabelecer um acordo, um entendimento entre Estado, municípios e União sobre padrões de desempenho e convocar todos os nossos professores, todas as nossas universidades a discutir o significado que esse aprendizado, que esse desempenho tem no domínio da leitura, no domínio da matemática e da ciência. Esse é o nosso esforço principal. Bom, SAEB 2025, pronto, esse é o tema da nossa diretora, que vai falar muito sobre o SAEB 2025. No SAEB 2025, nós temos um desafio, eu posso falar sobre ele em termos gerais. Nós temos que apresentar resultados do SAEB 25 e 2026. 2026 é um ano eleitoral, não é um ano de apresentar resultados que tem que explicar muito o que eles significam. Então, nós vamos ter a apresentação dos resultados segundo o padrão tradicional, histórico da nossa série. Vamos ter o IDEB publicado da forma como sempre foi publicado e vamos ter resultados publicados na escala que o SAEB utiliza desde 2000. Bom, desde 1997, na verdade, mas a matriz é de 2000. Mas vamos também trazer novidades, e essas novidades a professora Hilda vai apresentar, o que permitirá, ao lado da publicação dos indicadores e dos resultados que já são conhecidos no país, não é um ano para se produzir novas medidas como a apresentação de resultados, nós vamos apresentar também a discussão, novas propostas de indicadores e de referências para a análise dos resultados das avaliações. Então, o SAEB 25, ele é um SAEB concebido como um SAEB de transição, que há um tempo ele deve ser capaz de assegurar continuidade, porque não há tempo para o país compreender outras métricas, compreender outros indicadores, mas ao mesmo tempo tem que ser um SAEB que traga inovações e que projete mudanças. E é essa tarefa difícil que a professora Hilda cumpriu com perfeição e vai hoje apresentar para vocês. Queremos insistir num ponto. Teremos a publicação de resultados de IDEB e de desempenho comparáveis com a série histórica, de modo que não nos cabe introduzir em um ano em que a opinião pública está muito atenta a resultados, algo que precisa ser explicado a um ponto que torna a comunicação pública mais difícil. Então, vamos ter a convivência entre um padrão já conhecido e a discussão ao longo de todo o ano de 26 das novidades que nós queremos introduzir. Isso inclui um estudo que o INEP está finalizando sobre o IDEB. Temos uma proposta, vai ser discutida com a Secretaria de Educação Básica, vai ser discutida com a SECADI, vai ser discutida com as diferentes instâncias do MEC e vai ser discutido, obviamente, com as secretarias estaduais e municipais, que é a proposta de um novo IDEB. Poderá ser calculado, espero que seja calculado e submetido à discussão ano que vem, ao lado da fórmula tradicional do IDEB, com um anúncio que já é conhecido de todos. Então, essa discussão sobre o IDEB, uma vez concluído o trabalho sobre os padrões de desempenho, deve acontecer ao longo de mais alguns meses, para que a gente consiga propor um indicador de qualidade da educação, como é o IDEB, um indicador global de qualidade, que leve em consideração os padrões de desempenho que estão em processo de discussão. Então, esse é um ponto também importante, que tem a ver com as perspectivas do INEP. Mas nós temos também, esse ano, a publicação, agora em abril, dos resultados das avaliações conduzidas pelos estados para aferir a alfabetização de nossas crianças ao final do segundo ano do ensino fundamental. Essa publicação, ela deve acontecer mais uma vez com a presença do presidente da República, com a presença dos governadores de estado,
Ano passado tivemos a oportunidade de discutir metas de desempenho para a alfabetização a partir da fixação do nosso padrão nacional e metas que se traduzem na projeção para 2030 de 80% das crianças alfabetizadas, e nós vamos ter a possibilidade de publicar esses resultados que estão sendo entregues pelos estados ao INEP, com as suas bases de dados, todas as análises conduzidas pelos sistemas estaduais de avaliação, até o final do mês de março, e em abril eles serão publicados. É um momento importante de aperfeiçoamento da colaboração entre entes federados. A colaboração interfederativa na área de avaliação avançou bastante com essa experiência da alfabetização. Nós queremos também avançar na colaboração no que se refere a assegurar itens calibrados para as avaliações que são conduzidas pelos estados. Não custa lembrar que a legislação da maior parte dos estados prevê a distribuição de recursos associados ao ICMS, né, os programas que foram introduzidos para, acompanhando a emenda constitucional, né, a legislação dos estados previu formas de redistribuição da quota parte do ICMS associados a resultados educacionais. Na maior parte dos estados, esses recursos são redistribuídos a partir de resultados de seus sistemas próprios de avaliação, resultados em alguns estados, incluindo o segundo ano, mas seguramente quinto e nono ano das redes municipais. Nós temos dado apoio a esse processo, ainda precisam ser aprimorados na transferência de dados do SERS para que as avaliações estaduais possam ser conduzidas e, além disso, no compartilhamento de itens, de modo que a equalização de resultados possa ser melhor realizada. Há dificuldades nesse território. A definição de uma reserva técnica do INEP e o compartilhamento de itens dessa reserva técnica para que seja possível a melhor comparação de resultados entre os estados e a União, na medida em que quase todos os estados, todos eu creio, utilizam a escala do SAEB para a medida de desempenho no quinto e no nono, nós queremos aprofundar a colaboração com os estados, assegurando itens com mais recentes, com uma qualidade comprovada, para que sejam compartilhados com os estados para melhorar o padrão de equalização das medidas estaduais em face àquelas construídas a cada 2 anos pelo INEP. Então, esse tema da colaboração interfederativa tem avançado e a expectativa é de que continue avançando ao longo desse ano com esses dois componentes: compartilhamento de dados do SESC para fins de organização das avaliações e compartilhamento de itens para que essas medidas possam ser comparáveis de forma mais precisa. Bom, não poderia deixar de mencionar nessa introdução, que nem tão breve é, para falar da prova nacional docente. Nós vamos ter novembro, mas estamos trabalhando muitíssimo para que seja em outubro. Só não posso dizer que vai ser outubro porque precisamos ainda de acertar alguns pequenos detalhes. Mas devemos conseguir fazer a prova nacional docente em outubro. E a razão para isso é atender a demanda de diferentes parceiros nossos de que, para o processo seletivo simplificado, que a maior parte dos estados e municípios operam, seria essencial que esses resultados estivessem disponíveis em dezembro, para que a lotação desses professores e o início de suas atividades possa atender o calendário escolar no início das atividades letivas em fevereiro. Eu acredito que teremos êxito em organizar a prova nacional docente para o mês de outubro, e aí segue um apelo, uma chamada, um pedido para que as secretarias participem, manifestem a sua adesão. O significado da prova nacional docente para nós, no INEP, ele é tremendo. É um esforço muito grande, são 17 licenciaturas, são provas que têm por objetivo assegurar a avaliação dos que estão concluindo os cursos de graduação, as licenciaturas. É
é o nosso ENAD das licenciaturas. Não sei se todos conhecem, porque entre a educação básica e a educação superior há sempre uma certa distância, né, de diferença de familiaridade, né? Todos trabalhamos com a educação básica e às vezes a educação superior fica um pouco distante. Mas o INEP, ele organiza anualmente o Exame Nacional de Desempenho dos estudantes que concluem os cursos superiores. E, a partir da decisão do ministro Camilo Santana de criar o ENAD das licenciaturas, que foi feito ano passado, nós passamos a organizar a avaliação dos que concluem os cursos de licenciatura com testes orientados para a observação de conhecimentos e habilidades propriamente docentes. As comissões criadas para essa finalidade se orientaram por esse objetivo, definir matrizes de referência e construir instrumentos que coloquem em observação aquilo que é importante, que é a formação do professor para atuar na educação básica. No caso do ENAD das licenciaturas, nós temos uma prova teórica e uma prova prática realizada nas escolas com os professores supervisores que atuam na escola, acompanhando a formação do novo professor. As secretarias estão nos apoiando nesse processo. É claro que é um esforço de criar condições de articulação entre as secretarias, as instituições de ensino superior, com o apoio do INEP. Favorecer essa integração e esse trabalho comum, tratando a escola como um espaço de formação de professores. Fizemos esse esforço com o ENAD das licenciaturas e a Prova Nacional Docente é o ENAD das licenciaturas sem a prova prática, porque não tem como organizar na escala nacional e para fins de seleção, seja em processo simplificado, seja no concurso público, com uma prova prática. Então, a prova teórica é uma prova que vai alcançar o ENAD, ou seja, todos que concluem os cursos de licenciaturas esse ano, e aqueles que querem participar do processo para ingressarem no quadro das secretarias de educação ou atuarem como professores em caráter temporário por meio de processo simplificado. Todo o controle de concurso ou do processo simplificado é do Estado e do município. O INEP apenas, e para nós esse apenas é muito trabalhoso, mas é apenas o organizador de uma prova nacional. Essa prova, ela tem o condão de discutir qual é o desempenho desejável para um professor em início de sua carreira, ao ingressar na carreira docente. Essa é uma discussão que o país precisava fazer há muito tempo e ainda precisa. Então, nosso objetivo é fazer com que esse debate alcance as instituições de ensino superior, envolva as secretarias de educação, o setor público educacional é o grande empregador, né, dos professores que se formam a cada ano, e essa discussão envolvendo as instituições de ensino e as secretarias tem um papel extremamente importante. Então, com a Prova Nacional Docente, nós vamos tentar estabelecer qual é o padrão de desempenho desejado de um professor que almeja ingressar na carreira. Tanto aquele que está concluindo o curso, quanto aquele que quer entrar no quadro do Distrito Federal aqui com a ELV, quer ser um professor temporário, todo ano ela contrata. A importância disso para o país é gigantesca. Significa dizer que os nossos estados e municípios estão participando de uma grande discussão sobre o que se espera de um professor recém-formado ou daquele professor que, mesmo que não seja recém-formado, deseja iniciar suas atividades profissionais no magistério. Esse processo está aberto. Desejo que todos vocês manifestem a sua intenção de participar. Vamos realizar essa prova em outubro. Queremos entregar esse resultado em dezembro e daqui até lá discutir muito. Padrão de formação do jovem pedagogo, do povo que se forma nas letras, na matemática, nas ciências. São 17 licenciaturas. Nós só temos as licenciaturas das áreas, digamos assim, do ensino regular. Temos a avaliação da formação profissional, mas essa é um outro território, basicamente a avaliação da formação profissional daqueles que concluem os cursos técnicos, né, um itinerário, né, que vem sendo objeto de forte estímulo para ampliar
a formação de técnicos no país, de profissionais em nível médio. Então, nós temos uma nova diretoria de avaliação da educação profissional e tecnológica, temos uma proposta de trabalho claramente assentada em colaboração com os entes federados, com os estados, em especial por conta do ensino médio, né, e do itinerário de formação profissional do ensino médio, trabalhar com os conselhos estaduais de educação, porque são os responsáveis pela regulação do setor. A Elvia tem essa capacidade de me fazer mudar de assunto, mas eu vou voltar à formação de professores e pedir a todos que se inscrevam na Prova Nacional Docente. Vamos trabalhar para consolidar no país uma referência para as faculdades e universidades que formam professores e para todos nós que nas secretarias de educação contratam professores a cada ano, né, como base, né, da sua necessária renovação do corpo docente. Contamos com vocês, o INEP faz a prova, aplica a prova, entrega os resultados para os estudantes se matriculam, se inscrevem nos concursos e nas seleções que estados e municípios organizam e levam lá o nosso certificado com a nota que alcançaram. O papel do INEP é avaliar e estabelecer esse padrão. O papel de estados e municípios é sempre fazer o processo seletivo que organiza anualmente para temporários ou para efetivos, de acordo com seus calendários e suas programações. Utilizem o INEP, se apoiem no INEP para fazer esse processo, esse é o nosso apelo. Bom, eu acho que eu esqueci vários assuntos, mas é só isso que eu queria falar. Muito obrigado. Curtam bastante o nosso seminário. Aproveitem a Hilda que está aqui com gás, já acabou de chegar. Então aproveitem o momento assim que ela está com máxima animação e nós vamos avançar bastante nesse ano. Muito obrigado mais uma vez.